Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna da escola Areia Professora Helena Cubô e sou aluna do professor Manuel, participo da monitoria de física e hoje vou falar um pouquinho sobre os circuitos para vocês. No circuito em série, as lâmpadas são ligadas uma após a outra, formando um único caminho para a corrente elétrica. Neste caso, se uma lâmpada queimar ou for removida, ela interrompe todo o circuito e as demais lâmpadas se apagarão. Isso acontece porque a corrente é a mesma para todas as lâmpadas, mas a tensão se divide entre elas. Já no circuito em paralelo, as lâmpadas são ligadas diretamente à fonte de energia, formando vários caminhos para a corrente elétrica. Neste caso, se uma lâmpada queimar ou for removida, as demais continuam funcionando normalmente. Isso acontece porque a tensão em cada lâmpada é a mesma em cada fonte de energia, mas a corrente se divide entre os ramos. Para construir esse tipo de circuitos, nós precisamos desses equipamentos aqui: soquete, fio de instalação elétrica, lâmpada e plug. Então, para fazer essas ligações, a gente vai fazer da seguinte forma: para o circuito simples, que é esse daqui, que também é chamado de circuito em série, a gente vai ligar na lâmpada dois fios, um saindo de cada polo, e aqui a gente vai ter um fase e outro neutro. Do neutro ou do fase, de um dos fios, a gente pluga em um polo o interruptor, e do outro polo do interruptor a gente coloca outro pedaço de fio, assim. Esse outro pedaço de fio que sai aqui vai em um dos polos do soquete. No outro polo do soquete vai outro fio que sai aqui, e assim por diante. Então cada pedacinho de fio pega num polo e sai no outro, e aí ele retorna para a tomada. Então assim a gente consegue construir o circuito em série. Para o circuito em paralelo é parecido, só que a gente tem o detalhe de que a gente precisa dividir a corrente para as duas resistências, que são as lâmpadas. Então aqui nós colocamos um pedaço de fio ligando as duas lâmpadas, assim. Então esse mesmo fio aqui, ele vai no polo do soquete, na outra lâmpada no mesmo polo. E aqui no meio do fio a gente desencapa para que esse fio central ele esteja conectado aqui em ambas. A mesma coisa faz do outro lado. Do outro lado nós temos o mesmo fio conectado em cada polo do soquete, e numa parte dele a gente desencapa para poder emendar o fio que vem do fase. Então manda para o interruptor recebe um polo um e outro polo outro e volta para o neutro. E assim nós temos um circuito em série, aliás, o circuito em paralelo e o circuito em série. Muito obrigado, até a próxima.